Muito se discute sobre o início da vida humana. A Igreja sempre acreditou que a vida de um novo ser está presente desde o momento da sua concepção. El ser humano tiene dignidad desde el primer día de la concepción hasta la muerte natural. A ciência que avança a cada dia também confirma esta verdade. Desde o momento em que o espermatozoide penetra o interior do óvulo, formando assim uma primeira célula, aí está um novo ser humano, único, irrepetível. O espermatozoide que consegue penetrar no óvulo, ele imediatamente já dá um sinal, e é um sinal que é utilizado o íon cálcio, que inunda o óvulo na fecundação, e esse sinal manda fechar a membrana que envolve o óvulo. E, portanto, nenhum outro espermatozoide vai conseguir entrar. Então, nós temos agora dentro deste óvulo dois núcleos. O núcleo do óvulo, né, feminino, e o núcleo do espermatozoide. E ocorre, então, uma integração entre esses dois núcleos, formando, então, um núcleo só com 46 cromossomas característicos da espécie humana. Aí, a partir daí, começa, então, o caminho do embrião, que agora já é um embrião humano, ao longo da tuba uterina. E à medida que ele vai caminhando ao longo da tuba uterina, ele vai se dividindo e começa a enviar mensagens através de hormônios para preparar o útero para recebê-lo dali 7 dias. Esta única célula que agora caminha em direção à proteção do útero já pode ser considerada uma pessoa com dignidade e direitos próprios? Já é uma pessoa, porque essas células são chamadas células totipotentes nessa altura, né? E elas são capazes de originar o indivíduo completo e os anexos embrionários. Porque agora você vai ter um desenvolvimento temporal e espacial, né? E que é ordenado, né? E tem uma sequência ordenada, definida, para constituir o ser humano. Depois de ter percorrido por 7 dias a tuba uterina, a pequena vida se aloja na segurança do útero materno, onde irá se desenvolver. Aí ele se implanta no útero, né? Ele escolhe o lugar onde ele vai se implantar, e aí começa ele a formar a placenta, né? Ele forma então a placenta, né, aonde ele está implantado. Existe também mais mensagens que ela manda para a mãe, de modo a não ser rejeitado, porque se você tem que ele tem um genoma próprio, diferente da mãe, você poderia pensar em uma rejeição imunológica, mas isso não acontece. Então, o sistema imunológico da mãe fica meio desativado, certo? Para prosseguir. Por isso que, por exemplo, quando tivemos o problema da gripe suína, era muito importante a gente vacinar as mulheres gestantes, por causa que a imunidade delas está baixa. O embrião, em toda a sua formação no útero materno, já é um ser independente da mãe. Ele vai criar mecanismos próprios para se autodesenvolver. Porque ele continua independente. Ele aí vai ter um saco vitelíneo, que ele forma que vai se alimentar. Ele, quando caminhou durante a tuba uterina, ele tinha uma camadinha em volta dele que dava ali sustento. A hora que ele se implanta, ele se livra daquela camada e forma a placenta. E começa a formar, primeira coisa lá, o saco vitelíneo, que vai lhe dar sustento. Esse saco vitelíneo é todo irrigado, está cheio de vasos, né? Está cheio de vasos. E, obviamente, ele vai precisar de um sistema que bombeie o sangue através desses vasos, que é justamente o coraçãozinho dele que vai formando, né? E o tubo neural. O problema é o seguinte, que a indústria farmacêutica, para vender os seus abortivos, começa a alegar que até os 14 dias, por exemplo, que não é um ser humano ainda.
Isso não é verdade. É um ser humano em desenvolvimento. Acabou.